pessoal, vamos para mais uma aula de estatística, hoje falando sobre teste de hipóteses, tá? Então, o que é isso? Todo teste estatístico é baseado em hipóteses para comparar tratamentos. Então, por exemplo, tem um tratamento controle, que você não coloca medicamento, no outro você coloca medicamento, no outro você coloca medicamento em outra concentração. Então, você tem que comparar essas variáveis, esses dados, esses tratamentos, você tem que criar hipóteses. Vai dar igual, vai dar diferente. Aqui tem um exemplo. A média da idade dos formandos da universidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho a população de todos os formandos de todos os cursos. A média de idade da formatura deles é aos 24 anos. Porém, de toda essa população de formandos, eu pego uma amostra. Aí, quando eu faço a média da amostra, ou seja, divido o número de a somatório da idade pelo número de indivíduos, me dá uma média de 22. Aí a pergunta é, essa média aqui de 22 anos é igual ou diferente à média da população de 24 anos? Pô, professor, isso é lógico, 24 é diferente de 22. Isso matematicamente falando, mas em estatística a coisa muda, porque eu lembro que eu tenho desvio padrão, variância. Então, as médias querem dizer o valor central de um conjunto. Mas, realmente, isso é? Então, o teste de hipóteses, ele serve para inferir da média populacional a partir da média amostral. Ou seja, como nós não conseguimos aferir toda a população, a gente afere a amostra. Aí a pergunta é, esse valor da amostra, essa média da amostra, ela é a média da população? Então, isso é inferência, a gente já está na estatística inferencial. A partir de um conjunto de dados, a gente inferencia todo o resto, tudo bem? Para a gente analisar isso, se esses valores são estatisticamente iguais ou diferentes, nós criamos teste de hipóteses. Não assusta, a teoria parece um pouco complicado, mas na hora que eu colocar o exercício vai ser muito mais fácil. Então, no mínimo, sempre se forma duas hipóteses, no mínimo são duas. A hipótese 0 e a hipótese 1, né? O H0 e H1. O H0, ele diz que é a hipótese nula, ou seja, não tem diferenças. E o H1, que é a nossa hipótese alternativa, diz que há diferenças. Então, no nosso exemplo de média da idade dos formandos, qual seria o H0? O professor tem que escrever? Se quiser escrever, sim, as suas hipóteses. Então, por exemplo, o H0 diz que não há diferenças entre as médias de formatura da amostra e da população. Ou seja, aqueles valores de 22 e 24, aquelas médias, não são estatisticamente diferentes. O H1 diz que há diferenças entre as idades médias de formatura da amostra e da população. Diz que sim, que há. E aí, como que eu decido se é ou não? Fazendo os testes. Aqui tem dois tipos de erros, o erro 1 e o erro 2, tá? Não precisa se preocupar com isso não. O que ele quer dizer? Olha aqui embaixo. Com o erro tipo 1, você rejeita o H0 sendo H0 verdadeiro, que é o nosso alfa. O erro tipo 1, então, você rejeita o H0, então você fala que os dados não são iguais, mas na verdade são iguais. O erro tipo 2, que é o beta, é quando você aceita o H0, mas o H0 é falso, tá bom? Nossa, professor, é complicado, então é verdadeiro ou é falso? Por isso que a gente usa esse valorzinho aqui de alfa ou beta, tá? Mas os testes a gente usa o alfa, que é muito mais simples. Vou mostrar aqui agora. Além do alfa, a gente tem que ter um nível de significância, ou seja, quão significantes são os seus valores. Isso é chamado de p-valor, tá? Em teoria, o p-valor é a probabilidade de se obter um valor igual ou mais extremo que o valor observado a partir de uma amostra aleatória de uma população quando a hipótese nula é verdadeira. Professor, não entendi nada. É complicada a teoria, mas só presta atenção. Você tem um alfa, vamos usar sempre o valor de alfa. Então, por exemplo, esse alfa, ele varia de 1 e 5%. Testes humanos, 1%. Isso significa o quê? Estou testando um medicamento de 100 pessoas, se uma deu errado e 99 deu certo, está aprovado. Se eu uso 5%, quer dizer que 5 pessoas deu errado o medicamento e 95 deu certo, está aprovado. Então, quando eu falo de medicamentos e testes humanos, a gente usa 1% para ser o menor grau de liberdade possível. Então, seu erro é o mínimo possível, é um erro de 1%. A maioria dos testes estatísticos aceitam um erro de 5%, tá bom? Então, olha a frase aqui.
Se o meu valor de P for menor ou igual a alfa, ou seja, 1 ou 5%, então a H0 é rejeitada. Então a gente vai aceitar o H1, ou seja, há diferenças. Ou seja, se o meu P está dentro desse valor do erro, entenderam? Se ele está dentro do erro, quer dizer que há diferença entre as minhas duas amostras. Se o meu valor de P for maior que o alfa, ou seja, se a minha probabilidade aqui for maior do que o erro, então H0 é aceita. E você rejeitar o H1, quer dizer que não há diferença entre as médias. Tá bom? E tem uma simbologia a ser utilizada. Então, para H0, sempre a gente usa menor igual, igual ou maior igual. Tem o valor igual? É H0. Se não tem o igual, é diferente do valor, seja menor, diferente ou maior, é para o H1. Sempre quem vai mandar no desenho do teste normal é o H1. E temos dois testes, o bilateral ou bicaudal e o unilateral ou unicaudal, que isso você determina num software estatístico, ele pergunta qual é. Então, no bilateral é o seguinte, você monta a curva normal e a hipótese 0 diz que a média da amostra é igual à média da população, ou seja, não há diferenças. E o H1 diz que há diferença entre as médias. Então, aqui tem uma curva normal, então se é diferente, ou está no extremo menor ou no extremo maior. Então, o seu alfa é dividido por 2. Então, se o seu alfa é 5%, 2,5% aqui embaixo, 2,5% aqui em cima. Se o seu valor achado, se o seu p-valor estiver dentro de 2,5%, maior ou igual a 2,5%, aliás, desculpa, se ele for diferente de 5%, ele é diferente, H1 é aceito. Se o seu p-valor estiver dentro dessa área em cinza, quer dizer que as médias são iguais, não há diferença estatística. E o unilateral, você tem à direita ou à esquerda. Ou seja, você tem que a média da amostra é menor ou igual à média da população. Ou seja, se ele é menor ou igual, essa aqui é toda a minha população. Ele é aqui em cima. Ele está aqui em cima. Tudo bem? E aqui que a média da população é maior que a média da amostra. Ou seja, vai estar aqui em cima. Isso quer dizer que tem a linha que separa esses dois ambientes. Se ele for menor ou igual, se as médias forem menores ou iguais, isso quer dizer que não tem diferença. H0 aceita. Se for maior, há diferença estatística. Dá uma trava-língua, né? A esquerda é a mesma coisa. Então, se for maior ou igual, ou seja, a partir daqui para mais, quer dizer que são iguais. H0 aceita. Se for menor, H1 aceita. Professor, é muito complicado. Calma, já falei que o exercício vai clarear nossa mente. A teoria, ela é complexa, ela dá um nó na cabeça. Mas na hora que colocar aqui nos exercícios, a gente vai entender perfeitamente. Então, como que eu faço então um teste de hipóteses para saber se meu H1 ou H0 é verdadeiro? Então, quando você tem as médias e a variância forem conhecidas, você usa essa equação. Lembra que a gente já fez algo parecido? Lembra o Z observado lá da distribuição normal? Então, meu Z observado é igual a x, que é a média da amostra, menos a média da população, dividido pelo desvio padrão sobre a raiz do número de unidades amostrais. Certo? Detalhe, você acha o Z observado e depois você vai utilizar a tabela da normal padrão. Tá certo? Professor, e quando não tiver média ou variância conhecida? Aí são outros testes que a gente vai ver futuramente. Lembra a tabela normal padrão? Que é o valor de Z? Então, lembra, os primeiros dígitos estão aqui na vertical, os dois primeiros, e o terceiro dígito na horizontal. Faz uma batalha naval, você encontra a probabilidade. Lembra disso? Vamos ver o exemplo, então. Olha esse exemplo 2. A National Center for Health Statistics relata que a pressão arterial sistólica de homens na faixa de 35 a 44 anos de idade, isso nos Estados Unidos, tem média de 128 e um desvio padrão de 15. Esse é o valor da população. O diretor médico de uma grande empresa olha os registros médicos de 72 executivos nesse grupo etário e descobre que a média da pressão arterial sistólica nessa amostra é de 126,07. Considerando o grau de liberdade de 5%, essa é uma evidência de que os executivos da empresa têm uma pressão arterial sistólica média diferente da população em geral? Ou seja, eu tenho o valor da população e tenho da minha amostra. Aí o diretor médico vai falar, os meus executivos, 72 executivos, estão dentro da média ou não?
Primeiro passo, vai formular as hipóteses. Então, H0, as médias são iguais a 128, ou seja, hipótese nula, não há diferença. Isso quer dizer que esse valor de 126,7 estatisticamente é igual a 128. E o H1 é a hipótese alternativa, ou seja, as médias são diferentes. É só isso. Se eu usei o valor de igual ou diferente, eu vou ter um teste bilateral ou bicaudal, certo? O segundo passo é calcular o Z observado. Aqui eu tenho os dados, então tem a equação, substituo e eu vou ter que o valor de Z observado é de menos 1,09. Professor, pode ser negativo? Pode, sem problema algum. Terceiro passo é desenhar a curva normal. Então lembra, eu tenho a curva normal, não é um teste bilateral de 5%? Então eu divido 5% por 2. Então 2,5% aqui para cima, 2,5% aqui para baixo, certo? Se são 5%, toda essa área aqui vale 95%. 95% dividido por 2, 47,5%, certo? Então aqui eu tenho 0 para positivo, 0 para negativo. Então, eu determino no meu desenho as regiões de alfa, né, aqui para mais e para menos. Eu vejo que o teste é bilateral, divido o meu alfa por 2. E eu tenho que o limite, ou seja, o meu P aqui, minha probabilidade, é de 0,4750, ou seja, de 47,5%. Lembra, eu só trabalho uma parte só, o outro é um espelho. Então, de 0 para cima, eu tenho 50%. Quer dizer que essa divisão aqui é de 47,5%. Você fazendo o teste, se o seu valor estiver dentro da área achurada, você tem o H1 válido. Se estiver dentro da área em branco, H0 válido. Como que eu faço? Lembra aqui? Eu tenho que o meu P é de 0,4750. Procura aqui, ó, dentro da tabela, ó, 0,4750. Então, isso vai me dar 1,96. Então, 1,96. O quinto passo é verificar o Z observado. Então, o meu Z não é menos 1,96, porque está nessa área aqui? Então, ó, esse é o limite, 1,96 negativo, 1,6 positivo. E o Z observado? Aquele que eu calculei a partir da média do desvio padrão, da variância, deu menos 1,09. Então, quer dizer que ele está aqui nessa área, na área em branco. Menos 1,09 é maior do que menos 1,96. Portanto, o meu Z observado não pertence à área achurada, então meu H0 é aceito, ou seja, não há diferença estatística entre as médias, considerando 5%. Tudo bem? Então aqui a gente tem que concluir o problema. A nível de significância de 5%, os dados apresentados dos 72 executivos não se diferenciam estatisticamente da média da pressão arterial sistólica da população masculina na faixa de 35 a 44 anos. Tudo bem? Mas, professor, e se o Z observado que eu calculei estivesse dentro da área achurada? Então, quer dizer que H0 é nula. Desculpa, você não aceita, você vai aceitar o H1, quer dizer que não, que são diferentes as médias da amostra e da população. Tudo bem? Então, lembrando, desenha o seu Z da tabela padrão, é para a gente saber o limite aqui entre a área achurada e a área em branco. Então, lá, o 47,5% me deu menos 1,96, aqui para baixo, 1,96 para cima. E o meu Z observado foi de menos 1,09. Então, ele está abaixo de zero e ele se encontra aqui. Então, se ele está na área em branco, ele não é diferente, ele está na área idêntica. Então, a gente conclui que, estatisticamente, as médias são iguais. Tudo bem? Pessoal, não tem diferença, é igual à distribuição normal. Qualquer coisa, você olha lá na tabelinha, aí você vê se é maior, igual. O detalhe é saber se é igual, se é maior, igual, menor, igual, se é diferente. São esses nomezinhos. Tudo bem? Façam os exercícios, dê like no vídeo, bons estudos e até a próxima aula.